Em nosso estudo de hoje, a lição 4 do livro Roteiro tem por título Na Senda Evolutiva. Quantos milênios gastou a natureza divina para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra? O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Quanto tempo despenderá desse modo a sabedoria celeste na estruturação do organismo da alma, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento? Séculos a séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. A morte da forma somática não modifica de imediato o espírito que lhe usufruiu a colaboração. Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra. Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação é como a entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas não se elevam à altura, aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes voos. Crisálidas espirituais imobilizam-se na feição exterior com que se apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de educação ou reparação com que devem comparecer no cenário da carne no momento oportuno. Para semelhantes inteligências, a morte é como uma parada compulsória por algum tempo diante de mais altos degraus da escada evolutiva que ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumentos de exteriorização que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes, quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória. Quase sempre demoram-se nos acontecimentos que viveram ou, de alguma sorte, perdem temporariamente a noção do tempo. Cristalizam-se dessa maneira em paixões e realizações do passado que lhes é próprio para renascerem na arena da luta material, com as características do quadro moral em que se colocam, desintegrando erros, corrigindo falhas, edificando pouco a pouco as qualidades sublimes com que se transportarão às esferas mais altas. Em razão disso, os espíritos delinquentes ressurgem nas correntes da vida física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que adquiriram à face da lei. O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que lhe diz respeito, e com essa perturbação represará na própria alma grande número de imagens que na zona mental dele mesmo se digladiarão mutuamente, inibindo por tempo indeterminado o acesso de elementos renovadores ao campo do próprio eu. Purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá nas paisagens das formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo perispirídico por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera carnal. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. E de átomo em átomo organizam-se os corpos astronômicos dos mundos, e de pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas, alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço do tempo o veículo glorioso com que escalaremos um dia os impérios deslumbrantes da beleza imortal. Uma coisa é a gênese e a evolução do corpo físico. Outra coisa é a gênese e a evolução espiritual. Como diz lá na conversa de Jesus com Nicodemos, o que é nascido do corpo é corpo, o que é nascido do espírito é espírito. Esse corpo aqui, morfologicamente falando, ele é resultado da evolução de séculos. Os espíritos falam em séculos e dizem para a gente não ficar chutando mais ou menos o número de séculos, porque todos esses cálculos aí para a gente seriam devaneios, a gente não tem como chegar nisso, mas é muito tempo. E o espírito que somos nós? Emmanuel vem dizer que quanto mais próximo da infância, a gente, quando desencarna, a gente fica numa espécie de hibernação, descanso.
Aí o que acontece? Até que a gente tenha novas oportunidades de vir para cá. Eu me lembro de uma vez, até através das intuições nessas conversas espirituais, os espíritos falando para a gente o seguinte: olha, no mundo espiritual é possível você ficar na ociosidade, mas aí você é pego para jogar aqui na matéria, encarna, e aqui, se eu ficar na ociosidade, eu vou ficar com fome, com sede, com frio, com calor, eu vou ter que me defender de alguma maneira, vou ter que começar a ter que usar a inteligência, e usando essa inteligência, aí eu vou começar a evolução espiritual, porque o espírito é formado de inteligência e de moralidade, né? Mas a gente precisa, no primeiro momento, desse contato com a matéria mesmo, e o que ele está querendo dizer é que, na maioria das vezes, lá na infância do espírito, a gente nem aproveita muito os momentos da erraticidade. A gente fica ali hibernando, esperando o retorno aqui para a arena. Antes de ser espírito, sendo o princípio inteligente, uma vez eu estava falando sobre isso, e também por intuição, esses espíritos conversam com a gente por intuição, e falando, por exemplo, se o meu cachorrinho, todas as vezes que eu faço esse vídeo, ela fica deitada aqui do meu lado, minha cadelinha. Se ela desencarnar agora, não tem sentido ela ficar muito tempo na erraticidade, porque ela vai precisar ter fome para agir, se sentir insegura, ela vai precisar, para desenvolver os instintos dela, ela precisa estar na matéria. Se ela estiver no plano espiritual não tendo isso, o máximo que vai acontecer é ela correr atrás de mim como dono, tentar subir no meu colo e não conseguir subir no meu colo. Mas aí Emmanuel vem dizendo que com o tempo a gente vai evoluindo também, assim como os corpos vão evoluindo para poder abrigar espíritos que estão em novos processos de evolutivo, o espírito vai evoluindo também. E ele vem dizer para a gente que a gente, de certa maneira, saiu um pouquinho da infância do espírito. Eu fico muito preso somente àquela experiência que eu tive. Eu me lembro quando eu li a primeira vez no nosso lar vem dizendo de um espírito que ele teve a possibilidade de lembrar de 3 reencarnações anteriores, apenas, né? Ele estava em tratamento. Os espíritos dizem para a gente que vai chegar um momento que o nosso passado se desenrola para a gente. Mas aquele que estava recém-desencarnado, ainda em tratamento, lá no nosso lar, teve possibilidade de lembrar apenas de 3 reencarnações. Mas quanto mais perto da infância do espírito também, a gente vai perceber que ou eu fico hibernando, ou quando eu estou lá, eu estou vivendo plenamente da aventura da última família que eu tive, do último momento que eu tive, sem ter uma visão global de tudo ainda. Olha que coisa interessante. E ele vem dizendo para a gente que as atitudes infelizes que praticamos lá atrás por conta da nossa inexperiência, da falta de conhecimento, elas vão trazendo para a gente imagens, desenvolver e consolidar renascem na arena com as características do quadro moral em que se colocam. Ele vem dizendo para a gente, é lamentável o retardamento do avanço espiritual que diz, porque o número de imagens vai trazer para a gente essa inibição e vai fazer a gente ter que consertar todos os defeitos que a gente praticou. Então um parágrafo aqui que ele fala, purificado do vaso íntimo do sentimento, a gente vai renascer na paisagem das formas, mas ainda com defeito adquirido através do longo convívio com desespero, com arrependimento, com desilusão, e vem dizer para a gente, esses aleijões de nascência e essas moléstias indefiníveis, na verdade, não tem outra razão, outra origem, senão esses comportamentos nossos. Lembrando que a doutrina espírita mostra para a gente o caminho. Arrependimento, expiação, até reparação. Quando eu reparo o mal que eu fiz, eu estou liberado para continuar o meu caminho. Mas tem que ter a reparação. Então, você, por exemplo, purificar o teu vaso íntimo do sentimento não significa ainda que você reparou o mal que você fez. Aquelas imagens ainda ficam com você, ainda ficam trazendo uma espécie de melancolia, que hoje se chama de depressão, mas fica trazendo ainda com a gente aquela carga, e a gente aos poucos vai largando, deixando para trás essa bagagem de erro, construindo novos sentimentos, e a gente está abrindo as portas para daqui a pouco conhecer novas moradas enquanto espírito, e daqui a pouco está habitando corpos mais perfeitos, mais aperfeiçoados, menos sujeitos a essas vicissitudes todas, como esses corpos que a gente está usando aqui agora.
Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.